pessoal, tudo bem? Então vamos dar sequência à nossa palestra sobre plantas de cobertura. Me chamo Ricardo Martins, sou engenheiro agrônomo aqui da Gerência Regional de Criciúma, EPAGRE. Trabalho no município de Maracajá, extremo sul catarinense, e hoje a gente vai falar um pouquinho então sobre a propagação, implantação e o manejo do amendoim forrageiro. O amendoim forrageiro, então, ele é mais conhecido como Arax pintoi, que seria o nome científico dele, né? Ele é uma leguminosa herbácea, então ele é de porte rasteiro, perene. O que significa perene, gente? É uma leguminosa permanente, tá? A gente não precisa ficar plantando todo ano. E ela é nativa, ela foi encontrada, os principais acessos dela aqui na América do Sul, né? O Brasil também foi encontrado ali no estado da Bahia, até pelo professor Geraldo Pinto, por isso que eles colocaram o nome dela de Arax pintoi. Então ela é usada muito como forrageira também. A gente vê muito ela nas pastagens. Ela possui um alto teor de proteína, em torno de 18 a 20% de proteína bruta na matéria seca. É muito utilizada também no paisagismo urbano, né? A gente vê nas cidades, os canteiros, né? Toda a ornamentação, né, com essa espécie, ela é muito bonita. Nas floriculturas a gente encontra ela facilmente, as mudas, né, para vender. O hábito de crescimento dela é estolonífero, depois a gente vai explicar como é que funciona esse crescimento dela, que seriam os estolões, né, que seriam as mudas. Ela é muito comum no paisagismo urbano, como a gente já mencionou. É fixadora de nitrogênio, então as raízes dela apresentam uma simbiose com bactérias fixadoras de nitrogênio. Na ordem de 70 a 120 kg de nitrogênio por hectare, então é uma ureia de graça para o produtor, né? Ela apresenta uma suscetibilidade à geada, tá? Então na nossa região, aqui extremo sul catarinense, as geadas têm pouca incidência, mas em regiões mais altas ela já sente. Tolerante à sombra, então é uma grande vantagem que a gente tem utilizado, principalmente aí nos pomares, né? Aquele microclima sombreado e mais úmido, ela também se adapta muito bem. E o porte rasteiro, que também é um grande diferencial dela, né? Até 60 centímetros aí de altura, então é muito bom para trabalhar no pomar de pitaia, seja no pomar de banana, porque o porte dela não atrapalha. Não é uma planta que vai trepar, né? Não é uma planta que vai vai dificultar as operações e tratos culturais dentro do nosso pomar, aqui no caso que a gente está trabalhando a pitaia, né? Muito uso em paisagismo urbano, então vocês podem observar nessas fotos aí os canteiros, né, com amendoim forrageiro, então é aquela florzinha amarela, né? Aqui na cidade o pessoal chama muito de grama amendoim, mas não é uma grama, como eu falei para vocês, é uma leguminosa. O pessoal usa muito também para encostas, taludes, né, como vocês observam nessa figura à direita. Ele ajuda muito a prevenir erosão, porque tem um sistema radicular bem tramado, bem vigoroso, né, bem agressivo, né? Até a questão de exigência em fertilidade do solo não é das maiores do amendoim forrageiro, é uma espécie bem rústica, né? Então ela se adapta também a uma fertilidade menor do solo, apesar que se a gente propiciar uma melhor fertilidade, vai ficar melhor adensado nas nossas áreas, né? Então em Santa Catarina a gente tem trabalhado muito nos pomares de pitaia com o amendoim forrageiro. Então começou ali no Feltrin, ali no Turvo, Santa Catarina, e foi disseminando, né? A gente está utilizando bastante aqui perto de Criciúma também, Maracajá, Forquilinha, Criciúma, e realmente essa espécie se adaptou muito bem ao clima e ao solo da região, né? Então vocês podem observar aqui o pomar bem adensado, né? Com amendoim forrageiro, cobertura bem densa, tanto na esquerda quanto à direita. Então ele se adaptou bem a esse clima um microclima um pouquinho mais sombreado, principalmente embaixo ali dos pés da pitaia. E a gente observa que só há benefícios, né? Principalmente no incremento da matéria orgânica do solo, né? E também a questão de deixar o solo com bastante cobertura e prevenir a erosão, né? Então a gente tem trabalhado muito aqui em Santa Catarina os pomares de pitaia no modelo do SPDH, que seria o sistema de plantio direto de hortaliças, que a gente está adaptando as técnicas na fruticultura. Então a gente observa aqui um pomar com uma cobertura de amendoim forrageiro, aqui à esquerda, a temperatura normal, né, 25 graus, né, a planta absorvendo os nutrientes, absorvendo água, não tem estresse, né, bastante conforto térmico. E aqui à direita já é um pomar que já foi dessecado as plantas espontâneas, né. A gente já viu em cursos anteriores que as raízes da pitaia elas são bem superficiais,
Então realmente esse pomar sem nenhuma cobertura, ele acaba virando uma agressão às pitaias, né? Principalmente às raízes, né? Pode ter certeza que o estresse que ela está sofrendo aqui é muito alto, né? E sem contar as inúmeras vantagens que poderia ter se tivesse uma cobertura de solo, seja o amendoim ou qualquer outra, né? Então a gente não tem trabalhado nesse modelo, né? A gente tem trabalhado pensando não só na pitaia, mas também no amendoim forrageiro, né? A gente tem trabalhado em sistemas. Então, Santa Catarina tem trabalhado muito, principalmente o sul catarinense, no sistema de produção orgânica, e a gente entende que o nitrogênio é o mais limitante, né? E o amendoim ele se encaixou muito nessa realidade, né? Pelo fato de ser uma leguminosa, né? E apresentar simbiose aí com as bactérias fixadoras de nitrogênio, né? Ter uma parceria, as raízes do amendoim com as bactérias, né? Então a gente acaba disponibilizando bastante nitrogênio aí para as pitaias, né? E um nitrogênio aí de graça, né? Substituindo a ureia, né? Então a gente tem outro problema na nossa região também, que os solos são pobres em matéria orgânica, né? Faixa aí de 1,5% a 2%, principalmente aqui os solos mais arenosos aqui na beira da praia. Suscetibilidade à erosão, então o amendoim também se encaixa muito bem, ele trama muito bem no solo, sistema radicular bem vigoroso. São solos também com baixa CTC, que seria a capacidade de troca de cátions, que é a capacidade de trocar os nutrientes com as plantas, né, de as plantas receberem os nutrientes. Então, assim, são solos realmente com baixa fertilidade, e o amendoim não só disponibilizando nitrogênio, mas também como reciclando e ciclando outros nutrientes que são perdidos nesses tipos de solo, né, que são lavados, né, que a gente entende que a pitaia, a raiz é muito superficial, ela vai absorver o que está ali. O que não tiver ali for lavado, o amendoim vai lá com a raiz dele, que é pivotante, bem profunda, e recupera, né? Principalmente depois quando ele é roçado, né? Então o manejo de roçada, a gente tem trabalhado geralmente aí 4 vezes durante a safra, 4 a 5, né? Depende da fertilidade do solo também, para disponibilizar principalmente o nitrogênio, né? Para as plantas, e também seria o momento mais adequado para a gente fazer essa roçada e disponibilizar para as pitaias, né? Então vocês podem observar aqui nessa figura esquerda, a gente tem feito muita roçada nas entrelinhas, né, entre as fileiras do amendoim, e na fileira a gente tem diminuído um pouco a intensidade, né, até para propiciar um melhor conforto térmico aqui para as raízes, né. Vocês podem observar, o amendoim ele não vai ultrapassar aí os 60 centímetros de altura, ele não vai trepar nessa pitaia, e ela vai estar bem protegida e com bastante umidade aqui embaixo da raiz, né? Então a gente tem trabalhado muito a roçada nas entrelinhas, né? Em torno, e como eu falei, né? 4 vezes, começando ali para novembro, dezembro, e encerrando ali para abril, maio, né? A cada 30 dias, 40 dias, e sempre deixando um resíduo, né? É como a gente trabalhasse na pastagem, né? Uma altura de entrada ideal, né? Para a gente fazer a roçada, e uma altura de saída também para não rapar. Se a gente rapar muito na roçada, a gente vai diminuir, o sistema radicular vai ter mais dificuldade, vai acumular menos reserva para rebrotar de novo, né? Então a gente tem deixado aí um resíduo de 10 centímetros pelo menos, e também para não deixar o solo descoberto, né? Deixar uns 10 centímetros aí de altura depois da roçada do amendoim forrageiro. Então, pessoal, basicamente é isso que a gente tem trabalhado. Aqui esses sistemas são utilizados com o amendoim solteiro, né? E foram propagados, implantados através de mudas. E a gente já fez um trabalho, né, inclusive lá no Feltrin do Turvo, a gente estimou o nitrogênio que esse amendoim disponibilizava, né, para as pitaias. Então a gente simulou uma roçada, né, a gente pegou um quadro de 1 metro quadrado aqui, a gente roçou, pesou, depois levou lá no galpão, pesou, determinou o volume de matéria verde, depois a gente secou esse material para determinar o volume de matéria seca, que a gente praticamente tirou a água desse material, né? E a gente fez os cálculos, as contas, e a gente calculou mais ou menos 16 sacos de ureia na safra, né, considerando 4 roçadas, né? Então multipliquem pelo valor da ureia aí no mercado para ver realmente o quanto que foi significativo a utilização desse amendoim como fonte de nitrogênio, né? Só a questão da matéria seca, as leguminosas apresentam uma menor biomassa em relação às gramíneas, então deu mais ou menos 4,5 toneladas de matéria seca por hectare, né? A meta do SPDH, como a Cassiele já comentou, seria de 10 a 12 toneladas por hectare ano, né? Então, realmente, as leguminosas, elas
tem um pouquinho de desvantagem em relação ao incremento da matéria orgânica comparado à gramínea, mas mesmo assim é um valor bem significativo. Na literatura já fala que no mínimo 2 toneladas de matéria seca para prevenir erosão, né? Então, e outra questão que o amendoim ele tem uma relação CN, que é a relação carbono e nitrogênio, pelo fato de ter um alto teor de nitrogênio, ele se decompõe bem rápido, né? Então, daqui a pouco a gente também pode pensar em consórcios, né, entre gramíneas e leguminosas também, que é bastante interessante. Mas realmente é impressionante a disponibilidade de nitrogênio que ele coloca nas pitaias, né? O agricultor mesmo relata que elas sempre ficam bem verdinhas, né, onde o amendoim está mais adensado, né? Quando a gente, agora nessa época de abril, maio, a gente começa a pensar na sobressemeadura de adubos verdes de inverno no amendoim forrageiro. Então esse amendoim forrageiro ele é tão versátil, né, que ele ainda permite a gente fazer uma semeadura por cima dele de plantas de cobertura, né, de inverno. Aqui no caso, na nossa região que tem bastante disponibilidade de aveia, né, aveia, nabo, ervilhaca, centeio. Então a gente pode fazer uma semeadura a lanço, né, por cima dele. Então qual seria o primeiro passo, né? A gente tem que roçar esse amendoim até o nível do solo, tá? Como vocês estão observando nessas duas figuras, né? Essa figura direita está até mais roçado ainda. Então é como se a gente, para quem trabalha com pastagem, com pecuária, é a mesma coisa. A gente roça, deixa o solo até um pouco exposto, tá? Geralmente a gente faz agora em maio, depois desse veranico de maio aqui em Santa Catarina. E depois a gente faz a semeadura a lanço. A gente tem recomendado fazer a lanço de espécies de adubos verdes, né? Aqui na região é como eu falei para vocês, aveia, nabo, ervilhaca, tem bastante disponibilidade de semente, também o custo não é tão elevado, né? E também estão bem adaptados à região. Então é importante a gente fazer essa semeadura, né, com o amendoim bem baixo, para essa semente entrar em contato com o solo. 1 a 2 centímetros de contato com o solo é o ideal, a profundidade que ela vai utilizar para germinar. Depois a gente pode utilizar um tronco de madeira também, se quiser dar uma incorporada, ou também se a gente quiser jogar essa semente e depois roçar o amendoim também funciona, desde que a gente roce bem baixo, tá? Então a gente tem indicado o agricultor ele também diversificar no inverno, né? Porque a gente sabe que o amendoim forrageiro é uma leguminosa de verão, né? De estação quente, e no inverno ela entra em repouso, né? E nesse repouso a gente aproveita para utilizar gramíneas, principalmente de inverno. Poderíamos estar usando leguminosas também, como a ervilhaca, que não haveria problema. Ele vai entrar em repouso e ele não vai atrapalhar a germinação dessas espécies de inverno. Então aqui até uma foto que a gente tirou em 2017, no inverno, né? Tô eu aqui mostrando a aveia preta. Essa aveia preta foi semeada, então por cima, né, do amendoim forrageiro, bem roçado, né? Então qual que é a ideia da gente trabalhar o SPDH, né, e o manejo dessas plantas de cobertura, né? Chegou na fase de grão leitoso, a gente faz a roçada, que é a fase onde a planta absorve o maior nível de nutrientes. Lembra que eu falei para vocês que ela recupera os nutrientes que foram lavados lá em profundidade do solo também? Então ela leva tudo para cima. Na fase de grão leitoso é a fase que ela mais acumula esses nutrientes. A gente roça, como a gente mostrou aqui na figura direita, e depois eles são disponibilizados para pitaia. Então o manejo seria esse, falando em gramíneas. Em leguminosas, como por exemplo a ervilhaca, poderia fazer essa roçada na fase de florescimento, né, como a Cassiele já explicou. Se possível, gente, se a gente conseguir fertilizar, adubar essas plantas de cobertura também é interessante, tá? Porque a gente vai disponibilizar ainda mais biomassa para o solo. A gente tem que pensar em construir, né, a fertilidade desse solo, e para a gente construir a fertilidade desse solo a gente tem que trabalhar a matéria orgânica, né? A gente incrementando, aumentando a matéria orgânica do solo, o solo já vai conseguir responder muito bem sozinho, né? Principalmente com a nutrição da planta, né? Então a gente também tem feito consociação de gramíneas, né, e leguminosas aqui no inverno. Então ó, às vezes dá um veranicozinho no inverno, o amendoim também dá uma florida, né? Então a gente vê o amendoim aqui embaixo e o azevém aqui em cima, né? Que é um pomar novo, né? Ele é um pomar novo, então o azevém ele consorcia muito bem também com uma leguminosa, né? As gramíneas com leguminosas geralmente se consorciam muito bem, elas não competem uma com a outra, principalmente por apresentarem sistemas radiculares diferentes, né? Geralmente o sistema radicular da gramínea é mais fasciculado, mais cabeleira, como a gente chama, e o amendoim é pivotante, né? Ele é um sistema radicular um pouco mais profundo, né? E aqui então a gente também vê um pomar aqui com azevém, né? O amendoim forrageiro está ali embaixo também. Depois a gente vai roçar na fase de grão leitoso
eles não vão rebrotar, tá? Não vai ter problema, principalmente com a aveia. O azevém ele ainda apresenta uma ressemeadura natural, mas também não vai ter problema depois se ficar junto com o amendoim, porque eles não competem, tá? Então a nossa principal mensagem é deixar esse solo sempre coberto, né? Se a gente deixasse só o amendoim forrageiro durante todo o ano, a gente sabe que no inverno ele dá uma parada e o solo ele fica um pouco mais exposto e mais suscetível à erosão, né? Então quais seriam os métodos de propagação, né? A gente tem o via sementes, então eu estou com uma embalagem aqui da Matsuda, então o nome científico Arax pintoi, cultivar Amarillo MG100. Essa semente ela veio lá da Bolívia, né, da Cochabamba, né, foi importada. Só que a gente tem um grande problema, que eu mostro para você a semente pouco graúda, né? Ela tem um grande problema que é a dormência. Essas sementes elas apresentam uma dormência natural, então ela acaba ficando inviável aí na sua germinação, né? Então até vai ser comentado sobre a quebra de dormência dela, mas às vezes o agricultor não tem tempo para fazer isso e também a taxa de germinação dela também não é das melhores, né? Só para vocês terem uma ideia, com os nossos produtores de pitaia aqui, eles têm relatado em torno de 10 a 15% a taxa de germinação dela, né? E o preço também, né? O preço é bem elevado, então é de 200 a 300 reais o quilo, né? Dessa semente importada, e a recomendação por hectare seria de 10 a 12 quilos a lanço, né? Então a gente fez até um teste aqui, a gente pegou uma bandeja, semeou esse amendoim, praticamente não nasceu nada, né? E aqui a gente fez pelo estolão, pela muda, e já teve um pegamento bem grande, né? Então realmente a gente não orienta o agricultor a fazer a propagação por sementes. Apesar que a Embrapa já está lançando uma cultivar, né, de amendoim forrageiro propagada por sementes e eliminando esse processo de dormência também. Então a gente fica no aguardo, né, para ver a cultivar BRS Mandobi, então vem lá do Acre, né? Então a gente entende que a semeadura dela, né, propagação por sementes é mais fácil para o agricultor, né? E se for uma semente viável, melhor ainda, né? Então a gente fica na espera aí do lançamento dessa cultivar para a gente poder utilizar aqui também, né? Então a principal implantação do amendoim forrageiro seria por meio de propagação vegetativa. Então seria os estolões, a gente chama de estolões ou mudas. Como vocês observam nessa figura, nessas duas figuras aqui. Então aqui seriam os estolões, o crescimento dela é estolonífero. Então ela cresce rente ao solo, né, paralelo ao solo. E ela vai emitindo essas brotações aqui onde fica para fora, né, no olhinho dela, na gema dela, as brotações da parte aérea, e ela enraiza nos nós, né? Ela enraiza onde ela está dentro no escuro, né, em contato com o solo, e a parte vegetativa onde está fora. Então ela vai formando os baraços, que o agricultor costuma muito chamar, né? O Tifton, outras pastagens do gênero Cynodon, também são dessa mesma propagação, né, que a gente chama de estolonífera. Então são caules rasteiros, né? Para você fazer a muda é só retirar esse baraço aqui e enterra uns 2/3 que você consegue fazer a propagação vegetativa dela. Então, qual que seria o primeiro passo, né, para a gente fazer uma implantação do amendoim forrageiro por meio desses estolões, né? Aqui eu peguei um exemplo do Tifton, tá? O sistema de propagação dele é o mesmo procedimento, é estolonífero, tá? Então o que eu vou utilizar como analogia ao amendoim forrageiro, né? O que a gente deveria fazer? O primeiro passo, coletar os estolões, né? Se preferência maduros, né? Bem maduros, bem lignificados, bem fibrosos, né? Quanto mais maduro melhor, porque ele tem uma maior percentual de umidade, né? Pode procurar em áreas de pastagem. O amendoim forrageiro, ele é forrageiro, como o nome já diz, né? Então a gente encontra muito em áreas de pecuária. Você vai seccionar esses estolões, né? Vai cortar aí de 20 a 30 centímetros, né? Você pode espalhar em toda a área, né? Ou espalhar até esses baraços, estolões maiores ainda. Geralmente a gente recomenda na primavera-verão, por ser uma leguminosa de estação quente, se possível até com solo com bastante umidade, né? Numa semana chuvosa, em torno de 2 a 3 toneladas por hectare de mudas, e enterra 2/3 dessas mudas, né? Depois faz uma incorporação com uma grade ou com um rolo, né? Basicamente é isso que a gente tem recomendado para fazer a implantação do amendoim por meio de propagação vegetativa, né? Sempre observar a fertilidade do solo, né? Solo úmido, né? Fertilidade boa, né? E uma boa oferta aí de mudas. Quanto mais mudas, melhor. A gente também poderia estar fazendo esse enraizamento e essa propagação do amendoim
em bandejas, tá? A gente seria até mais vantajoso, né? Porque a gente já levaria essa muda enraizada, né? Já levaria enraizada para o campo. Então a gente coleta os estolões, né? Ou as mudas também do campo, né? Áreas de pastagem. Geralmente a gente coloca umas 2, 3 gemas na bandeja, né? Que são os nozinhos, né? Na terra, né? Pode utilizar um substrato comercial, coloca num sombrite, né? E geralmente a gente faz isso aí em outubro, novembro. O pessoal dos viveiros que vende amendoim forrageiro tem feito muito nessa época, com bastante irrigação, né? Calor. E essa muda aí tá pronta em torno de 50 a 60 dias. O pessoal tem feito mais ou menos assim, tá? A grande vantagem é o alto pegamento, né? Em comparação ao outro método, que o pegamento com certeza é bem menor do que comparado a levar uma muda enraizada para o campo. Então a implantação pode ser feita ao redor do palanque. Aqui a gente vê um produtor de pitaia, ele está mostrando a raiz do amendoim forrageiro, como eu falei para vocês. Realmente ela é bem profunda, né? Aqui em torno de 40 a 50 centímetros. O sistema radicular pivotante, ele não compete com a pitaia, tá? Deixar bem claro, pessoal, que as plantas de cobertura elas não competem com a pitaia, principalmente se a fertilidade do solo estiver boa, né? A pitaia, a raiz é superficial até os 5 centímetros, e as plantas de cobertura elas são bem mais agressivas, né? E se a fertilidade do solo estiver boa, nunca que vai competir, né? Pelo contrário, elas só vão ajudar, como a gente sempre tem falado aí nos nossos cursos, né? Então a gente vê que a fertilidade do solo aqui na camada superficial, né, nessa amostra aqui, mostra que está bem boa, né? Tudo lá em cima, né? Até um pouco demais da conta, né? A pitaia ela explora muito aquela camada ali do composto, né? Do esterco, né? Então realmente não está embasada essa questão de competição entre planta de cobertura e pitaia. Claro, se o pomar for mal manejado, né, também não tiver roçada, for largado em mão, fertilidade do solo estiver baixa, com certeza elas vão prejudicar, né? Por isso que a gente tem que focar bastante na questão do manejo, né? A gente tem algumas dificuldades na implantação do amendoim solteiro, né? A gente sabe que ele tem uma menor cobertura, as leguminosas geralmente apresentam uma menor cobertura de solo em relação às gramíneas, principalmente pelo metabolismo dela. A gente chama na fisiologia vegetal de planta C3, né? Não vou entrar em detalhes, mas a capacidade fotossintética dela, né? De assimilar a energia do sol, ela é um pouco inferior em relação às gramíneas, né? E transformar isso aí em energia para ela, né? Então, quem for implantar o amendoim, né? Pomar novo, não pense que vai ficar tão denso como uma gramínea, que no caso o Tifton, né? Que a gramínea com certeza ela fecha muito mais o solo. Até o pessoal do Paraná tem entrado com a Braquiária rosiziensis aí nos pomares em implantação e já colocando o amendoim na linha, né? Já pensando em consorciação, mas principalmente em cobertura de solo mais rápida, tá? Então a gente entende que o amendoim forrageiro ele é muito bom, mas tem que ter persistência, tá? E a gente sabe que a propagação vegetativa, o pegamento também às vezes não é tão bom, não é como a gente quer, né? Às vezes falha muito, né? Principalmente relacionado aí à umidade do solo, né? Então tem que ter bastante persistência. Até digo que persistência é a palavra-chave, né? E por que a gente não pensar também numa gramínea como uma leguminosa, né? É uma consorciação, né? As duas trabalham tão bem, né? E o solo sempre vai ter coberto e a gente ainda vai conseguir uma produtividade de matéria seca aí no nosso sistema muito maior, né? E isso vai estar sempre incrementando, que é a matéria orgânica, né? A matéria orgânica que é o nosso combustível aí para as plantas, né? E fica a nossa mensagem aí, né? Nossos frutos conduzidos em sistema orgânico, né? Tenho certeza que esse sistema funciona muito bem para a pitaia. Principalmente nesse sistema que a gente preconiza, que é o sistema de plantio direto. Muito obrigado.